O Thiago Gardinali, o repórter internacional Thiago Gardinali, já chegou, já está no local e daqui a pouquinho vai falar aqui no programa 90 a respeito deste hospital de apoio, né, que foi montado lá no estádio Pacaembu. Alô, Thiago Gardinali, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia. Olá, bom dia, Roberto Ascioli, um abraço aos telespectadores do 190, é isso mesmo, estamos aqui no estádio do Pacaembu, onde foi montado um grande hospital de campanha para receber os doentes, os pacientes infectados com o coronavírus. Já são 3 os hospitais de campanha aqui em São Paulo, Ascioli. Este aqui do Pacaembu, um outro no Anhembi e um terceiro que está sendo finalizado no ginásio do Ibirapuera. Daqui a pouco, aqui no programa 190, informações exclusivas a respeito da pandemia do coronavírus em São Paulo e em todo o Brasil. Tiago, bom, a Prefeitura de São Paulo montou um hospital, né, dentro do estádio Pacaembu, um hospital de apoio, justamente para aquelas vítimas, né, do coronavírus, que sejam vítimas leves, que não sejam aquelas vítimas mais graves, não é isso, Tiago? Tudo bem com você? Mais uma vez, boa tarde. Exatamente, Roberto Ascioli, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores do 190. Os chamados hospitais de campanha foram montados para atender os doentes de baixa e média complexidade, justamente, Ascioli, para poder liberar leitos nos hospitais municipais da cidade de São Paulo. Nós estamos aqui em frente ao hospital de campanha montado no famoso estádio do Pacaembu, um estádio de futebol transformado em hospital. Um segundo foi montado no complexo do Anhembi, conhecido em todo o Brasil pelos desfiles de carnaval e por centenas de eventos que lá acontecem. E um terceiro hospital de campanha será inaugurado nos próximos dias no complexo do Ibirapuera, no ginásio esportivo do Ibirapuera. 3 hospitais montados praticamente a toque de caixa, são hospitais que foram montados com tendas, né, de forma modular, né, com grande velocidade, justamente para que pudessem aí desafogar a rede hospitalar municipal, desafogar os leitos, né, que já chegam aí a 80% de ocupação, e um atendimento que acontece aqui e nos outros hospitais de campanha, Ascioli, a portas fechadas. O que é que significa? O paciente não pode vir diretamente a um destes hospitais quando sente algum dos sintomas que possam indicar o coronavírus. Ele vai à rede municipal pública, a rede pública de saúde, né, a um posto de saúde ou a um hospital, e havendo a necessidade, ele é transferido para um desses hospitais de campanha. Então, pacientes chegam aqui apenas de ambulância. Apesar de reunirem os doentes de baixa e média complexidade, no último domingo, neste hospital, onde nós estamos aqui no Pacaembu, aconteceu a primeira morte, um homem de 36 anos com histórico de doença de Chagas. A grande preocupação, Ascioli, é justamente da ocupação dos leitos e também as vagas de UTI disponíveis na cidade de São Paulo. Agora, o curioso é que, ao mesmo tempo, né, enquanto nós estamos aqui fazendo essa transmissão ao vivo da frente do hospital de campanha, aqui ao meu redor, você conhece bem aqui, não é, Ascioli, a Praça Charles Miller, muitas pessoas, dezenas de pessoas aqui praticando atividades físicas, né, passeando aí com os seus familiares. Lógico, não existem aglomerações, são pessoas que estão de modo individual praticando atividade física. Mas existe um conflito hoje em todo o estado de São Paulo no que diz respeito ao isolamento social. O governador João Dória anunciou medidas de monitoramento através dos aparelhos de telefone celular. Foi feita uma parceria com as operadoras de telefonia celular justamente para monitorar o deslocamento dos habitantes das cidades do estado de São Paulo e daí poder mensurar
não é, o isolamento social e de que maneira ele está acontecendo, se está sendo efetivo ou se está aquém daquilo que o governo do estado espera no que diz respeito ao combate à pandemia. Cioli. Ô Tiago, durante o tempo em que você está aí, você percebeu se alguma ambulância chegou com pacientes ou saiu? Outro detalhe, você tem a informação de quantos pacientes estão internados nesse hospital aí no Pacaembu, ô Tiago? Perfeitamente, Cioli. No hospital aqui do Pacaembu são 61 leitos ocupados e desse total 55 pacientes estão em leitos de baixa complexidade e 6 na sala de estabilização. É um local que foi equipado com recursos, né, para tratamento de pacientes mais graves. E a resposta é sim, as ambulâncias entram e saem a todo momento aqui do Hospital de Campanha do Pacaembu, trazendo justamente estes pacientes transferidos de hospitais municipais. Então, no momento em que é feito, né, o diagnóstico do coronavírus, ou pelo menos as suspeitas, né, os sintomas do coronavírus, esses pacientes de baixa e média complexidade são retirados dos hospitais e são trazidos aqui para o hospital de campanha, Cioli. Tá certo. Bom, Tiago, vamos sair um pouquinho da conversa do coronavírus. Você é um jornalista, um repórter super conhecido de São Paulo, foi repórter aí da Bandeirantes, é repórter da TV Bandeirantes, acho que da Record, foi de várias emissoras, e hoje você dirige uma emissora com com uma rede de emissoras com 20 afiliadas. Hoje você dirige isso pelos teus méritos, pela tua competência, pela sua capacidade. E você sempre foi um jornalista que viajou o mundo inteiro. Você já viajou o mundo inteiro, né? Você na Itália, viajou por toda a Europa recentemente. Você imaginava que isso pudesse acontecer, essa guerra? Porque mais me parece uma guerra química, viu, Thiago? Uma coisa criada em laboratório, jogar aleatoriamente, porque de onde partiu isso já se tem a cura, né? E no restante do mundo está morrendo e está matando todo mundo, meio mundo. A impressão que eu tenho é que a grande força que nós tínhamos antigamente era os Estados Unidos. E os Estados Unidos está vendo que está se transformando em nada diante dessa pandemia que está acontecendo. Eles estão percebendo que a força deles não era um tanto assim. Qual é a sua forma de pensar, até pelo teu conhecimento, por ser uma pessoa super esclarecida e viajada por esse mundo afora, Thiago? Pois é, Cioli, você falou em guerra química, né? A guerra biológica. Eu me recordo quando eu fiz a cobertura da guerra do Iraque no ano de 2003. Não sei se você se lembra, mas o motivo do início da guerra foi justamente a acusação de que Saddam Hussein teria armas químicas que poderiam ameaçar todo o mundo. Por isso, os Estados Unidos iniciaram os ataques ao Iraque, não é? Começando por Bagdá, e eu fiquei lá durante cerca de 90 dias na cobertura desta guerra. Na ocasião, as armas químicas não foram encontradas, não é? Saddam Hussein depois acabou sendo morto, mas nós estamos falando de um assunto de 17 anos atrás. Logicamente que atualmente, né, falar de uma guerra química, de uma guerra biológica, nós permanecemos no campo da especulação. Muitos falam até em teorias da conspiração. Mas é realmente curioso a gente pensar, não é, em uma possível terceira guerra mundial em que as pessoas estão, como agora, isoladas e proibidas de terem contato. Eu ouvia você comentando com a doutora Sônia a respeito do mundo antes e depois da pandemia. Como foi, como você bem exemplificou, antes e depois da internet. Muita coisa vai mudar, não é, Cioli? Nos relacionamentos, nas relações de trabalho, na própria questão da economia, que é o grande debate, não é, nos dias de hoje. Por um lado a saúde, mas por outro lado a situação econômica, a preocupação com a economia, não é?
Durante a manhã de hoje, a nossa equipe de reportagem percorreu a região central aqui da cidade de São Paulo e muitos comércios funcionam a meia porta, existe aí uma briga com a fiscalização, porque as pessoas estão preocupadas, não é, com os seus ganhos, com os seus rendimentos, e já começa a bater o desespero depois de tanto tempo de portas fechadas. Então, realmente haverá uma grande mudança após a pandemia do coronavírus, Ascioli. Tá certo. Tiago, Tiago, a gente, então, logo passe tudo isso daí, né? A gente vai almoçar lá na Bovinos, não, lá embaixo, lá na Angélica Grills, lá, que nós gostamos de lá. A nossa panificadora lá, a Iracema, certamente deve estar fechada, né? Porque com essa pandemia aí, né? Mas as panificadoras, elas estão abertas, viu, Ascioli? E também os restaurantes, eles fazem o delivery e também vendem na porta, né? As panificadoras, você inclusive pode entrar, fazer a sua compra, só não pode consumir dentro, né, destes estabelecimentos. Entendi. Mas estão atendendo normalmente. Mas eu aproveito para te fazer um convite, né, já que você falou, lógico, depois da pandemia, da gente poder voltar a se encontrar, a almoçar. Das vezes que eu estive na China, né, fazendo várias coberturas de Olimpíadas e outros eventos, eu experimentei algumas iguarias da culinária chinesa, né? E eu queria saber se você, depois que passar a pandemia, topa experimentar comigo a sopa de morcego, Ascioli. Você tem coragem ou não? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos lá na Liberdade, lá vamos comer aquele sashimi lá que é gostoso. Lá na melhor, né, Ascioli? É mais seguro, né? Mais seguro. Um abraço, Tiago. Um grande abraço a você, a doutora Sônia, a todos que acompanham o 190 na Transamérica e na Central TV. Obrigado, grande abraço para você. Tiago Gardinali, repórter, como disse aqui, o repórter internacional, ele sempre há 17 anos, sempre correspondente do programa 190, sempre.